Durante muitos anos, a ditadura militar no Brasil foi apresentada como um período necessário para manter a ordem e evitar o avanço do comunismo. Essa narrativa, repetida em discursos oficiais e parte da sociedade, ajudou a esconder um lado muito mais sombrio desse período. O regime começou em 1964, após a derrubada do presidente João Goulart por militares com o apoio de setores da elite política, econômica e também de interesses internacionais. A promessa era restaurar a estabilidade do país. No entanto, o que se consolidou foi um sistema autoritário que duraria mais de 2 décadas, marcado por repressão, censura e violação sistemática de direitos humanos. Por trás da aparência de normalidade, existia uma máquina de repressão altamente organizada. Órgãos como o DOI-CODE e o DOPS atuavam de forma estratégica para identificar qualquer pessoa considerada uma ameaça ao regime. E essa definição era extremamente ampla. Não se tratava apenas de guerrilheiros armados, mas também de estudantes, professores, jornalistas, artistas e até cidadãos comuns que expressavam opiniões contrárias ao governo. A prisão arbitrária era uma prática comum. Muitas pessoas eram levadas sem mandado judicial, sem direito à defesa e sem qualquer comunicação com a família. E uma vez dentro desse sistema, começava uma das partes mais brutais desse período, a tortura. A tortura não era um excesso isolado de alguns agentes. Ela fazia parte de um método estruturado de investigação e controle. Relatórios oficiais, como o da Comissão Nacional da Verdade, comprovaram o uso sistemático de violência física e psicológica. Entre as práticas mais comuns estavam choques elétricos, afogamento simulado, espancamentos e privação de sono. O objetivo era extrair informações, mas também quebrar psicologicamente os presos. Muitos desses interrogatórios aconteciam em instalações clandestinas, longe do olhar público. E mesmo quando os casos vinham à tona, eram negados pelas autoridades. O silêncio era uma das principais ferramentas do regime. Outro aspecto profundamente perturbador foi o desaparecimento de pessoas. Diferente de uma prisão comum, onde há registros e processos, os desaparecidos simplesmente deixavam de existir oficialmente. Seus corpos não eram entregues, suas mortes não eram reconhecidas e suas famílias ficavam sem respostas. De acordo com investigações oficiais, pelo menos 434 pessoas foram mortas ou desapareceram durante a ditadura. No entanto, muitos pesquisadores acreditam que esse número pode ser maior, considerando casos que nunca foram registrados ou totalmente investigados. Para as famílias, a dor não terminou com o fim do regime. Até hoje, muitas continuam buscando informações sobre o destino de seus parentes. Além da repressão direta, havia também um controle rigoroso da informação. A censura era aplicada em praticamente todos os meios de comunicação. Jornais tinham matérias cortadas, músicas eram proibidas, filmes eram vetados e peças de teatro eram interrompidas. Qualquer conteúdo que fosse considerado crítico ao governo era silenciado. Isso criou uma realidade paralela, onde grande parte da população não tinha acesso ao que realmente estava acontecendo. A informação era manipulada para manter a imagem de estabilidade e progresso. Enquanto isso, nos bastidores, a repressão continuava. Um dos pontos mais controversos desse período foi o chamado milagre econômico. Entre o final dos anos 60 e início dos anos 70, o Brasil apresentou um crescimento acelerado. Grandes obras foram realizadas, a indústria se expandiu e o país passou por um processo de modernização. No entanto, esse crescimento teve um custo alto. A concentração de renda aumentou significativamente, ampliando a desigualdade social. A dívida externa cresceu de forma preocupante. E os benefícios desse desenvolvimento não foram distribuídos de forma equilibrada. Enquanto uma parte da população vivia uma sensação de progresso, outra enfrentava dificuldades cada vez maiores. Outro elemento pouco discutido é o papel internacional nesse contexto.
Documentos desclassificados mostram que o governo dos Estados Unidos acompanhou de perto a situação política brasileira e apoiou o golpe de 1964. Esse apoio fazia parte de uma estratégia maior durante a Guerra Fria, onde o objetivo era impedir o avanço de governos alinhados ao socialismo na América Latina. Essa colaboração não se limitava ao Brasil. Ela fazia parte de uma articulação mais ampla entre países da região, conhecida como Operação Condor. Esse sistema permitia a cooperação entre ditaduras sul-americanas para perseguir opositores, inclusive atravessando fronteiras. Pessoas consideradas inimigas do regime podiam ser capturadas em outros países, interrogadas e até eliminadas. Mesmo com toda essa estrutura de controle, houve resistência. Movimentos estudantis, organizações clandestinas, artistas e intelectuais encontraram formas de se manifestar, mesmo diante dos riscos. A cultura, especialmente a música e o teatro, tornou-se um espaço importante de crítica, muitas vezes utilizando metáforas para driblar a censura. Com o passar dos anos, o regime começou a perder força. Crises econômicas, pressão internacional e mobilizações populares contribuíram para o processo de abertura política. Esse processo ele foi gradual e controlado, mas marcou o início do fim da ditadura. Em 1979, foi aprovada a Lei da Anistia, que permitiu o retorno de exilados políticos ao país. No entanto, essa mesma lei também concedeu proteção a agentes do Estado envolvidos em violações de direitos humanos. Isso gerou um dos maiores debates da história recente do Brasil, a dificuldade de responsabilizar os responsáveis pelos crimes cometidos durante o regime. Com o fim da ditadura em 1985, o Brasil iniciou um processo de redemocratização, mas o passado não foi completamente resolvido. Muitos arquivos permaneceram secretos por anos e diversas histórias só começaram a ser reveladas décadas depois. A criação da Comissão Nacional da Verdade em 2011 foi um passo importante nesse processo. O objetivo era investigar e documentar as violações de direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988, com foco especial no período da ditadura. O relatório final trouxe à tona informações detalhadas sobre torturas, mortes, desaparecimentos e a estrutura de repressão do Estado. Ainda assim, o país continua lidando com as consequências desse período. O debate sobre memória, verdade e justiça permanece atual. Parte da sociedade defende a necessidade de revisitar esse passado para evitar que erros semelhantes se repitam. Outra parte ainda minimiza ou nega os abusos ocorridos. O lado oculto da ditadura não está apenas nos documentos revelados ou nos relatos históricos. Ele está nas histórias interrompidas, nas famílias que nunca tiveram respostas e nas marcas deixadas em toda uma geração. Entender esse período não é apenas revisitar o passado, é compreender como estruturas de poder podem ser usadas para controlar, silenciar e eliminar vozes. E, principalmente, é reconhecer a importância da democracia e dos direitos humanos como pilares fundamentais de uma sociedade livre. Ignorar essa história não a apaga, pelo contrário, aumenta o risco de que ela se repita. Por isso, conhecer o que realmente aconteceu durante a ditadura militar no Brasil é mais do que um exercício histórico, é um compromisso com a verdade. Se inscreva no canal, curta e compartilhe nosso trabalho para receber mais conteúdos como. Até o próximo vídeo. Este é o canal História Apócrifos. Curta, comente, compartilhe e ajude o nosso canal a crescer. Em breve traremos mais conteúdos como esse. Até mais.